Um salve para os estudantes de plantão, meu nome é Ingrid e hoje eu vim trazer um vídeo tão pedido por vocês lá no Instagram sobre dicas de estudos. Eu vou falar um pouquinho da minha rotina e eu espero que funcione com vocês. Já quero trazer uma breve introdução dos temas que nós iremos abordar no decorrer desse vídeo. Caso eu olhe um pouquinho para baixo, é que eu deixei tudo anotadinho aqui para não sair do roteiro, tá? Então, nós iremos falar sobre como estudar, onde encontrar determinados materiais que eu vou indicar para vocês aqui no vídeo, rotina de estudos, formas técnicas de anotações, como resumir e também o tempo médio de estudos que a gente costuma utilizar e vocês sempre me perguntam no Instagram. Também quero trazer para vocês os nomes de alguns aplicativos, vocês podem testar. Quero fazer um vídeo à parte para os aplicativos, porém eu já vou trazer algumas coisinhas aqui para vocês, tá bom? Então fica até o final do vídeo, eu não vou correr, quero conversar com vocês aqui tranquilamente, tá? Caso você tenha interesse realmente de aprender algo novo, de testar coisas novas, né? Se for prioridade para você, você vai ficar até o final do vídeo sim. Eu não vou enrolar, quero ser o mais clara e objetiva que eu puder, mas também não tem como falar isso em 5 minutos, não é mesmo? Então, desde já quero agradecer o apoio de vocês, quem sempre me acompanha. Fiquei 7 meses longe aqui do YouTube, né? Por motivos maiores. Estava no final da faculdade, muita correria, então eu precisava de um tempinho para mim e para me dedicar também aos estudos, ao estágio, enfim, agora estou formada, sou enfermeira, graças a Deus, e eu tô muito feliz. Agora eu tô com uma rotina nova, com um pouco mais de tempo para demandar uma atenção também pro canal e pra página lá no Instagram. Quem me acompanha no Instagram já sabe que eu tive 2 aprovações, uma para a prefeitura municipal aqui da minha cidade e outra para a prefeitura do interior do Mato Grosso, aqui onde eu moro, e eu tô indo para lá. Eu vou registrar tudo para vocês. Tô muito ansiosa também, espero que vocês gostem, me acompanhem nessa nova jornada aí. E graças a Deus vai dar tudo certo. Pega caneta, papel, anota tudo, depois me diz se deu certo com você, beleza? Então vamos lá, como estudar? Essa é uma pergunta muito particular, né? Porque cada um tem uma rotina, tem uma afinidade com uma técnica, um método de estudo diferente, um horário diferente. Tem gente que rende mais estudando de manhã, outras à noite, outras de madrugada, enfim. O que eu posso falar para você que eu tenho utilizado é a técnica de estudo de Feynman, tem funcionado muito comigo. Inclusive aqui no canal tem um vídeo falando sobre essa técnica, um vídeo bem legal, bem didático, super rapidinho, você vai gostar. Vou deixar o link aqui na descrição ou nos cards aqui, mas ele tá por aqui, tá bom? Vale a pena você ir lá conferir. Tem funcionado muito comigo, inclusive eu tenho o canal hoje em dia por conta dessa técnica de estudo. Eu nem sabia que eu fazia, que eu estudava por essa técnica e depois eu vim entender o porquê que ela dá tão certo. Então, técnica de estudo de Feynman. Mas então, voltando, galera, meu celular descarregou aqui, até perdi um pouquinho o fio da meada, mas vamos continuar. Onde encontrar os materiais que eu preciso para estudar e quais materiais que eu preciso utilizar, né? Quais são os materiais confiáveis? Primeiramente, né, utilize materiais atualizados, isso é muito importante. Também se basear pelos materiais fornecidos pelo Ministério da Saúde, os manuais, os cadernos de atenção básica, protocolo, isso é muito importante. Para complementar esses materiais os quais eu acabei de citar, você pode utilizar livros didáticos, videoaulas, resumos e essas coisas. Eu não gosto de utilizar o resumo de outras pessoas para estudar, primeiramente porque eu gosto de colocar no meu resumo apenas aquilo que eu ainda não sei, né? Esquemas, macetes, pontos que eu vejo que mais são cobrados em provas. Então, cada um tem a sua dificuldade. Mas uma dica importante, o que você deve anotar nos seus resumos? Anote aquilo que você ainda não sabe, né? Porque não vale a pena você ocupar espaço, carregar o seu esquema, o seu estudo com coisas que você já tem ali na cabeça e mente. Então anota só aquilo que você ainda não sabe, coisas que são importantes mesmo. Voltando, né? Para complementar esses materiais que eu citei para vocês, eu utilizo os materiais do professor Rômulo Passos. Não é publi, tá, gente? É porque eu gosto mesmo dos materiais dele. Quem me segue lá no Instagram já sabe o quanto que eu gosto do trabalho deles, né? Quando você adquire os materiais, você tem acesso a videoaulas de todo o material ali online.
E tem gente que tem medo, né, de comprar, não sabe se é confiável, tem receio de como estudar, de ficar perdido, de não aproveitar o material da melhor forma possível. E eu tô falando pra vocês aqui de coração que é um material que vale muito a pena mesmo. Quero indicar pra vocês também, antes que me perguntem, né, porque lá no site tem vários cursos, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E o curso completo de enfermagem é uma boa aí pra você começar, você que tem dúvida, né? O Gran Concursos também, gente, é um bom site. Eu vejo sempre ótimas videoaulas deles, então tá aí mais uma indicação. Vocês costumam muito me perguntar qual material é melhor, qual site é melhor e tal. Gente, vai depender muito da sua necessidade, eu não sei o nível, o grau de conhecimento que vocês têm, o que realmente você está buscando, se é uma revisão ou se é um estudo mais aprofundado. Até porque para você revisar, você tem que ter o conteúdo ali, aquele assunto já estruturado, né? Ali na sua mente. Não adianta você ficar desesperado porque você tem uma prova para fazer daqui a 30 dias e querer engolir aquele conteúdo ali de uma vez só, sem ter estudado direito a respeito dele, porque você vai se deparar muitas vezes nas provas trechos ali copiados e colados do caderno de atenção básica. Se você nunca tiver estudado o caderno de atenção básica, meu amigo, tu tá perdido, vai ter que contar com a sorte, vai perder uma questão desnecessária e corre grande risco de cair em pegadinhas. Então, não fique desesperado não, monta um roteiro de estudos, né? Pega o conteúdo de fato, estuda aprofundado e as próximas vezes que você precisar rever aquele assunto, você vai lidar já com seus esquemas, com resumos, coisas mais fáceis e didáticas de visualizar. Resumindo, os materiais que você pode utilizar são os manuais do Ministério da Saúde, protocolos, cadernos de atenção básica, livros didáticos atualizados e as videoaulas e resumos você vai utilizar para complementar o seu estudo. Onde você vai encontrar esses materiais? Gente, não é difícil, até porque o que é prioridade para a gente sempre dá um jeito. Então no Google você vai encontrar esses materiais, também no Drive, lá na minha página, no link, tem um Drive que, gente, tá lotado de material lá. Quem entra lá sabe do que eu tô falando. Eu vivo recebendo mensagens de pessoas agradecendo, porque aquele Drive ele ajudou muita gente. Então vale a pena conferir, o link tá lá no perfil da página, lá do Instagram. Você vai encontrar muitos cadernos de atenção básica lá também que eu deixei. Também você pode encontrar em grupos de estudos. Eu tenho 2 grupos de estudos da página, já estão lotados, mas não existe apenas o meu grupo de estudos, então você pode pedir para algum amigo, para professores, como eu falei para você, não é difícil de achar, você sabendo os materiais que você vai utilizar no seu estudo, já fica bem mais fácil. Agora vamos falar sobre a rotina de estudos. Vai parecer muito clichê o que eu tô falando aqui agora, mas é algo que realmente funciona. Se você quiser tentar, eu te recomendo, que é pegar uma planilha de estudos, montar uma planilha, você pode procurar no Google, que você encontra também, eu já encontrei algumas bem legais. E você também pode fazer a sua. Você vai colocar o que ali na planilha? Você vai colocar tudo que você faz no seu dia. Você vai colocar desde o tempo que você disponibiliza para se deslocar ao serviço, à faculdade, o tempo que você gasta no seu café da manhã, tudo que você faz, academia e tal. E o tempo livre que restar, você vai dedicar parte dele para os seus estudos. Não vai ficar louco também, ai meu Deus, eu tenho 5 minutinhos aqui, eu tenho que estudar e tal. Não, calma, tudo com equilíbrio, ordem, decência, você chega lá. Então você vai olhar na sua planilha ali o que sobrou de tempo livre e vai dedicar parte dele para os estudos. Eu aconselho que você crie pequenos hábitos, né? Estabeleça pequenas metas. E aí, conforme você for alcançando essas metas, você vai aumentando, porque não adianta você estabelecer metas inalcançáveis que você vai se frustrar, se desanimar no meio do caminho, e isso vai fazer você achar que você é incapaz, que você é menos inteligente, que a grama do vizinho é mais verde que a sua, mas não é isso, gente. É que antes de você ficar desesperado e com muita sede ao pote para estudar, você tem que se planejar primeiro. Então, gasta um tempinho ali, gasta uns dias ali para se planejar, com calma, e isso vai te fazer criar uma rotina que vai te trazer resultados positivos nas provas. Isso é consequência da sua constância nos estudos, e a constância é muito difícil de manter. Então eu acho legal você estabelecer um desafio de 21 dias. Então assim, durante os 21 dias você não pode quebrar aquela rotina de estudos, né? Mesmo que seja alguns minutos só por dia, algumas questões só para resolver, mas eu recomendo demais, isso funciona muito. A chance de você perpetuar um hábito após 21 dias ali realizando frequentemente, é muito difícil você quebrar esse hábito. Então é mais fácil você levar ele adiante se você conseguir manter essa constância aí no mínimo inicialmente por 21 dias.
Então tá aí um desafio que você pode propor para si mesmo. Você já sabe como estudar, já dei uma técnica legal aí para vocês, a técnica de estudo de Feynman, quais materiais, onde encontrar, como você pode começar montando uma rotina de estudos através dessa planilha aí, você vai organizar as atividades do seu dia, pegar o tempo livre que sobrou e dedicar parte dele para os estudos todos os dias. Isso vai ajudar você bastante, vai por mim. Agora eu quero trazer para vocês uma técnica bem legal de anotação. Inclusive eu fiz uma enquete lá no Instagram, fiquei bem surpresa com a quantidade de gente que não sabia nem nunca tinha utilizado essa técnica antes. Cerca de 94% das pessoas que responderam a enquete disseram que nunca utilizaram ou nem conheciam essa técnica. E olha que muita gente respondeu a enquete lá no Instagram. Então eu fiquei bem surpresa. Eu tenho utilizado o método de Cornell. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens do meu caderno que eu fiz lá nos stories, inclusive tá lá salvo nos destaques, se você quiser dar uma olhadinha, caso não dê para ler muito bem aqui na imagem. Mas então, galera, aqui é um resuminho mais ou menos de como eu faço, um exemplo, né, para vocês. Aqui eu falei, estava estudando sobre a construção histórica das políticas de saúde no Brasil. Aqui eu não coloco aqui embaixo aquele resuminho que tem o padrão, assim você vai ver em vários exemplos, né? Eu deixo corrido, coloco apenas o título, deixo aqui espaço para deixar observações, palavras-chave, essas coisas, e aqui eu coloco o resumo, né? Então, eu faço dessa maneira. Eu uso para todas as matérias praticamente, viu? Tipo, português, legislação específicas, tudo. Os manuais, né, que eu resumo. Então, eu faço tudo assim, ó. Aí, por exemplo, aqui eu coloco as datas, Geralmente eu gosto de colocar esse símbolo assim para focar mais a atenção. Aí tá falando sobre a conferência de Alma Ata, instituição do Plano CONASP, essas coisinhas assim, como tá falando sobre legislação, né? Então, eu vou fazendo assim, gente, eu gosto, né? E algumas coisas aqui não tá dando pra ver direito, pra ler aqui, porque eu coloquei de lápis, né? Então, aí às vezes não aparece tanto. Mas é só pra vocês terem uma noção, tem gente que tem curiosidade e tal de saber, então... É assim, gente. Eu acredito que fica didaticamente melhor para absorver o conteúdo, para mim, pelo menos. Esteticamente, né, visualmente fica mais bonitinho no caderno, fica mais padronizado. E eu consigo colocar macetes, palavras-chave, esquemas, coisas mais resumidas ali. E eu gosto bastante, então se você quiser tentar, fica aí a minha dica para você de uma técnica de anotação, né, que é a técnica de Cornell. Espero que vocês tenham anotado, porque agora vem o que vocês também me perguntam demais, que é como resumir. Gente, também é algo muito particular, mas eu vou falar pra vocês como eu costumo fazer. Eu gosto de colocar no papel aquilo que eu ainda não sei apenas. Entendeu? Por exemplo, aquilo que eu já tenho consolidado na cabeça, que eu já aprendi, eu não fico ali gastando espaço no papel, não. Eu não anoto. Eu só anoto o que eu não sei, quais são os pontos mais importantes que eu vejo que são cobrados em provas, macetes, essas coisas. E cada vez mais eu vou resumindo aquilo que eu vou escrevendo. Por exemplo, eu fiz um resumo do caderno de atenção básica número 33, que é o caderno de crescimento e desenvolvimento da criança. Tá aí mais uma dica. É importante que você estabeleça um prazo para começar e para terminar. Eu vou usar o exemplo aqui do caderno de atenção básica número 33, que eu estava estudando. Estabeleci um prazo de uma semana para terminar de resumir esse caderno aí de atenção básica. Então, eu vi quantos capítulos que tinha aquele caderno de atenção básica, fiz as contas de mais ou menos quantos capítulos eu precisaria estudar por dia, resumir por dia para que no final de uma semana eu tivesse concluído. E eu comecei a resumir capítulo por capítulo, anotar o que eu não sabia ainda a respeito dele, pontos importantes, coisas que eu via que caíam em questões, né? Interessante você ir mesclando o estudo de fato com a resolução de questões. Então, você acabou de estudar sobre as doenças prevalentes na infância e tal. Então, depois que você der uma estudada, vai resolver questões. Ou melhor, eu acho até mais interessante você responder as questões sobre esse assunto e depois estudar sobre ele. Vai por mim que isso daí é muito melhor, funciona bastante comigo. Você já tem ali um esquema de estudo montado. Eu gosto de estudar, por exemplo, várias matérias em um dia. Eu não fico... Tem gente que gosta de, vou começar esse assunto, vou terminar. Não, eu estudo um pouquinho ali de específicas, depois
eu dou uma pausa, vou estudar português, depois eu estudo raciocínio lógico. Depende muito para que finalidade eu estou estudando, qual edital que tem em mãos. Então isso vai depender muito, cada caso é um caso, mas assim, no geral, você aplicando essa dica aí, eu acho que funciona bastante. Tempo de estudos é algo que vocês me perguntam bastante. Eu acredito que tempo de estudo é algo importante? Sim, porém a qualidade dos estudos eu acho que é muito mais. Então não precisa se desesperar porque o seu amigo estuda 12 horas por dia e você só tem 3 horas para estudar. Estuda essas 3 horas e estudar nunca é perda de tempo. Entenda isso. Então tem gente que pensa, fulano tem 8 horas para estudar, só tem 3 horas, não vou nem tentar, ele já tá na minha frente. A concorrência, primeiramente, tem que ser com você mesmo. Você tem que se superar. E o resultado na prova, o resultado positivo na prova, o que eu já falei anteriormente, é decorrente, né, da sua constância nos estudos, decorrente dos seus esforços, e Deus, ele honra a nossa fé, ele honra os nossos esforços. Então você tem que confiar, parar de olhar para o lado e focar em você, e focar em Deus, né, que tudo se resolve, tudo dá certo. Depois eu quero até conversar com vocês um pouquinho das minhas experiências pessoais e o quanto Deus tem abençoado. Em relação ao tempo de estudo, é isso, não tem muito segredo, gente. Você vai utilizar o tempo que você tem livre e você vai estudar. Basicamente isso. Os aplicativos que eu falei pra vocês que eu iria indicar. O aplicativo para fazer a revisão, Partiu Revisar. É muito legal, esse é o nome do aplicativo, Partiu Revisar. Até porque, gente, não adianta você estudar e não revisar, porque se você não lembrar daquilo que você estudou, não vai adiantar nada. Eu sei que é muito chato fazer revisão, eu particularmente tinha a sensação de que eu tava perdendo tempo. Falava, poxa, agora eu poderia estar aprendendo algo novo e eu tô aqui revisando. Não faz nem sentido pensar assim, mas eu pensava, gente. Então eu ainda fico me policiando para poder revisar o conteúdo, fazer questões, resolver questões, que isso também ajuda a refrescar a memória e você tá mais preparada aí para fazer a sua prova. Outro aplicativo se chama Aprovado. Esse aplicativo é como se fosse um cronômetro, ele vai registrar o seu tempo de estudos, então você consegue ver ali no final do mês o seu histórico, o seu desempenho nos estudos. Então você consegue ver o tempo gasto, o tempo que você utilizou para estudar naquele dia, naquela semana, no mês. Então é bem legal para você conseguir ver o seu desempenho. Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que por hoje já tá bom, já é informação suficiente. Foi uma boa retomada aí do canal, né? A gente conseguiu falar sobre como estudar, sobre materiais, sobre rotina, sobre aplicativo. Então acho que já deu pra gente ter uma noçãozinha aí de como começar. Tem gente que fica perdida, eu não sei nem como começar. Comece planejando primeiro, tá? Começa vendo o tempo livre que você tem para disponibilizar para o estudo. Comece a procurar materiais. Já deixe tudo organizadinho, os materiais, o seu tempo, o cantinho ali próprio, adequado para você se dedicar aos estudos. Não precisa ser nada luxuoso, não. Só um cantinho mesmo ali mais tranquilo para você poder estudar. E comece a separar. Por dia eu vou estudar 3 matérias e vou dedicar 1 hora para cada matéria. Pronto, gente. É isso. Você vai ler o conteúdo, você vai ler questões antes de estudar o conteúdo, que é o que eu mais recomendo. E aí você vai se adaptando, conforme você for fazendo as suas anotações, você vai vendo onde você precisa melhorar, como você rende mais, e você vai se adaptando, você vai conseguindo manter ali aquela constância. Então não pode desistir. O importante é começar. Você vai se deparar com muitas situações frustrantes, muitas pessoas que vão tentar te desanimar, vão dizer que você não consegue, que você não é inteligente o suficiente, pra que tudo isso, que não precisa estudar tanto assim e que não sei o que. Mas enfim, se aquilo for prioridade, for sonho pra você, se você tiver o sonho de conquistar uma vida melhor, ser um profissional melhor, porque acima de tudo, a gente não tem que se dedicar aos estudos apenas para ganhar mais, para ter um resultado bom na prova, mas primeiramente para prestar um atendimento, uma assistência de qualidade, de segurança, passar credibilidade para o nosso cliente, para o nosso paciente, até porque nós temos que dar aquilo que nós gostaríamos de receber, que é o melhor atendimento, um atendimento humanizado, um atendimento consciente, um atendimento seguro para o paciente, né? Então, eu espero que essa seja a maior motivação de vocês, porque na área da saúde é uma área muito importante também, assim como as demais, mas é uma área que a gente lidar com famílias, com pessoas que estão em situações muito frágeis, estão realmente esperando um atendimento humanizado. Espero que vocês tenham gostado, que essas informações possam ser úteis para você de alguma maneira, né?
e que a gente possa continuar junto aí nessa caminhada, que vocês me deem dicas aqui nos comentários sobre próximos assuntos, que vocês complementem aquilo que eu estou falando aqui. Eu gosto muito de trocar ideia, de trocar figurinhas com vocês aqui nos comentários. Então é isso, não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like porque isso me ajuda muito, de comentar, me acompanhar lá no Instagram também. Então é isso, muito obrigada, um abraço e até a próxima!